Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda à nossa Hora Dourada, esse nosso encontro marcado para você perder o medo do parto e da laceração. E hoje, com um assunto tão importante que é o maior perigo da preparação para o parto. E antes de eu dar um monte de informações aqui para vocês, deixa eu lembrar, e quero saber, na verdade, quem está já assistindo às aulas da Semana Parte Sem Medo, me manda um leãozinho aí, quero saber se você está participando. Se você não se inscreveu, pelo amor do Senhor, vá lá se inscrever, porque ainda dá tempo de assistir. Nós já tivemos 2 aulas, na segunda e hoje, né, que foram as aulas ontem, né, gente? Ontem, olha eu, os fusos, né? Que foi a aula de segunda e de quarta, e sexta-feira nós temos a última aula da Semana Parte Sem Medo, nós finalizamos na sexta, e as inscritas poderão assistir às aulas depois. Então não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu, não tem desculpa, tá? Você pode lá se inscrever sim e assistir. E hoje, muitas coisas que eu vou falar, inclusive no tema que eu trouxe hoje para vocês, eu já falei na primeira e na segunda aula. Então, vocês vão ter um pouquinho, quem já está assistindo a Semana Parte Sem Medo, vai se familiarizar com algumas falas e tudo vai se juntando, né? Então, nas últimas 2 semanas eu fiz um aquecimento de lives todos os dias, inclusive, gente, as lives estão no perfil ainda, tá? Estão lá no meu feed, vocês podem maratonar tudo para aproveitarem todos esses conteúdos. Então, tudo isso foi conectando para que vocês chegassem nessa semana mais preparadas, e essas lives que eu estou fazendo essa semana ainda, nos dias que não tem aula, são importantes para vocês ainda assim intensificarem essas informações e olharem com outros olhos para algumas informações importantes, como essa que eu trouxe hoje, que eu vou abrir a mente de vocês em alguns pontos. Quando a gente fala de preparação de parto, não é o objetivo aqui hoje dessa live de te ensinar, te dar uma aula sobre os benefícios da preparação para o parto, porque nessa altura do campeonato, meus amores, vocês já sabem disso, né? Então, se vocês não souberem da importância e dos benefícios de se prepararem para o parto, aí eu acho que nós não estamos na mesma página. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui já entende, né, sobre esse benefício, sobre todas essas vantagens e sobre realmente o motivo, o principal motivo que vocês precisam realmente trazer isso tudo para vocês e se prepararem para esse momento tão importante. Então, não é o objetivo aqui ficar dando uma aula mesmo e argumentando para vocês, a convencer vocês aqui de que realmente vocês precisam se preparar. Na verdade, é uma oportunidade para você decidir se tornar protagonista da sua história, só que ao mesmo tempo calçar as sandálias da humildade. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Eu e minhas analogias, que vocês sabem, quem me acompanha nas lives sabe que eu adoro fazer essas analogias e trazer esses pensamentos para vocês. E, inclusive, vai ser uma ótima oportunidade hoje, porque durante as lives eu consigo aprofundar muito mais no que eu falo lá no feed, né, gente? Vocês sabem que conteúdo, né, de Instagram, eu quero falar muito sobre isso ainda hoje, eu vou falar no finalzinho da live, mas a gente consegue aprofundar muito nessas lives que a gente está aqui juntas, e vocês têm esse espaço, eu consigo ler algumas coisas que vocês me mandam, vocês conseguem ver mais ainda meu posicionamento, o que eu penso sobre determinados assuntos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, e também, sabe assim, quando a gente pensa sobre decisões, e a gente põe assim na nossa cabeça, não sei se vocês já ouviram essa frase, que uma decisão muda tudo, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque quando você decide fazer algo, e você luta por aquilo, enfrenta aquilo, porque você está decidida, você se torna protagonista da sua vida, isso é para tudo, às vezes, né, eu falo tanto com as expatriadas, você vai morar fora, e às vezes um monte de gente fala, ai, mas você tem certeza, você vai lá sofrer em outro país, se aqui você tem de tudo, ou então você não está satisfeita com a sua vida, por que você está querendo sair daqui? Sempre tem alguém para nos desencorajar, para nos falar alguma coisa, em tudo na vida, imagina no parto. Então, quando você decide isso, você não engole qualquer coisa. Então, quando vem esse povo sem noção te falar sobre histórias ruins, te encher a sua cabeça de minhoca, de caraminholas, de coisas ruins sobre o parto, até sobre outras possibilidades e cenários, tudo isso te faz ter muito mais poder na sua vida, né, na sua história. E isso não tem preço, né, gente? Vocês têm que concordar comigo. Não tem preço a gente ter até mesmo conseguir ter argumentos para não engolir tudo isso que as pessoas nos falam. Então, essa decisão pode mudar tudo, e hoje eu quero te falar dessa responsabilidade que você tem de tomar a responsabilidade do seu parto para você não culpar terceiros, para você não terceirizar o seu parto,
nas mãos de ninguém. E se tiver algumas doulas aqui, porque sempre tem umas doulas também junto comigo, físios que são doulas, que estão no meu coração, estão sempre ali no direct comigo, compartilhando meus posts. Se alguma físio, né, tiver aqui, ou assistir essa live depois, vocês vão concordar comigo, físios e doulas, principalmente as doulas. A gente vê muitas famílias terceirizando o parto nas nossas mãos, como se o parto fosse se resolver, né? A gente delega, né? Então, qual que é a parte mais, né? São duas coisas, tá? Quando a gente pensa no perigo da preparação para o parto. A gente tem dois extremos. Aquela gestante que delega, ela delega tudo. Então, ela fala assim, ó, tô tranquila, a Rai vai estar lá, eu tô tranquila, minha prima é doula, ela vai estar lá, não preciso mais de ninguém. Então, quando a gente faz isso, e seja com a doula, seja com a obstetra, com a físio, com a parteira, nós deixamos tudo nas mãos daquela pessoa e nós não estudamos e nós não entendemos o que pode acontecer. E isso é um grande perigo. E eu vejo muito isso, e como eu falei anteriormente, muitas doulas vão concordar. Ó, doula, tem doula ali, ó. Muitas doulas vão concordar. Tem muitas doulas que eu já vivi isso, gente, muitas vezes. Ó, a Lúcia ali, que já ganhou neném, tá aqui, maravilhosa. Beijo, querida, tá sempre aqui, né, sempre engajada aqui nos posts, fico muito feliz. Isso aí, tem que participar mesmo, ativa, estudando, para parir sem medo, né, não? Então, o que a gente vê muito, eu já vi diversas vezes, gente, diversas vezes, assim, já passei na pele. A pessoa terceiriza, então ela entrega nas suas mãos e ela acha que a doula é a tábua de salvação do parto. E, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. A mulher, ela precisa ter empoderamento, informação de qualidade, para ela decidir o que ela quer. Muitas vezes, quantas opiniões vão ser divergentes? Às vezes você confia muito no profissional, você contratou aquela equipe, mas tem pontos naquela conduta que você não concorda. Eu passei por isso com a minha midwife. Então, quem não sabe, né, que eu tive um parto domiciliar com a minha parteira aqui, com a minha equipe. Quando eu tive, né, eram duas parteiras, na verdade. A minha parteira não concordava com algumas coisas que eu concordava, só que era algo muito tranquilo. Então, durante né, o nosso convívio, né, mais de 40 semanas aí até quase que antes de eu conhecer ela e tudo mais, tudo que a gente viveu juntas, eu fui, né, caminhando, sabendo onde eu estava pisando, sabendo o que eu teria que fazer, e não simplesmente abaixando a cabeça para tudo que ela me falava, porque eu tinha conhecimento do que eu realmente gostaria de fazer. E quando a gente tem uma segunda opinião, quando a gente estuda, quando a gente toma responsabilidade para a gente não culpa essa pessoa depois, porque é muito fácil depois a gente falar assim, foi porque a doula falou. Não, mas você tem responsabilidade nos seus atos, você tem responsabilidade nessa decisão. Então, se você concordou naquele momento com a sua doula, ela estava fazendo o papel dela, mas você talvez não sabia daquela informação e acabou, né, fazendo tudo que estava ali ao seu alcance também, porque você não tinha tanta informação, então você aprendeu muito básico do que somente ela te falou ali, talvez você se sentiu na hora perdida. Então, olha a importância do conhecimento para você não fazer isso, não delegar a sua vida nas mãos de ninguém. E o que é mais grave ainda, porque a doula ainda ela tem um papel muito importante na vida da gestante, porque ela traz todo esse acolhimento emocional, todo esse suporte emocional que ela precisa. Mas quantas vezes nós vemos as gestantes e as famílias terceirizando o parto nas mãos de uma equipe de um hospital, né, de um médico, e muitas vezes a gente não sabe se esse médico realmente pratica violência obstétrica, se ele tem boas condutas, se ele aceita o plano de parto, se ele aceita a doula, o que ele acha sobre esses, né, em cada intervenção, como ele age em cada uma delas. Então, quando a gente não sabe isso, a gente simplesmente delega, porque a nossa família se consultou com ele a vida inteira, todas as nossas primas pariram com ele, todas as nossas amigas tiveram consulta com ele, nos indicaram, e muitas vezes também não estudaram, nós acabamos delegando tudo isso nas mãos desse profissional, e muitas vezes acaba sendo uma armadilha, porque nós pensamos assim, eu já sei que ele atendeu todo mundo, então ele sabe o que está fazendo, e a gente não se prepara para isso. Então isso é muito, muito grave, porque a pessoa ela tem condição, inclusive financeira, para ter essa equipe, e ela não estuda e não toma responsabilidade para ela. Só que quando a gente pensa nesse perigo, que eu falei, né, o maior perigo para a preparação do parto. São dois extremos, lembra que eu falei? Tem esse extremo do terceirizar, você delega tudo na mão do outro, esquece que você tem que estudar e que você tem um parto para vencer aí, né? E o acompanhante, preparar o acompanhante. Esse segundo grupo faz o contrário.
é um caso muito parecido com o dela. Aqui estuda tudo, 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 mas ela não tem ninguém para ajudá-la. Então, ela sente que ela é aquela heroína, né? Nossa, já sei tudo, já pesquisei tudo, que foi muito o que a Gabi falou nessa live. Isso, gente, na hora que eu fui conversando com ela, e eu conheço ela há alguns anos já, e eu não sabia dessa história, assim, né, do primeiro parto dela, ela tá agora no segundo parto. E quando ela foi me contando cada detalhe de como ela foi estudando tudo no YouTube, ela fez um super documento para o marido dela e seguindo das fases do parto, de tudo que ela foi pegando, né? Ela falou, Rai, na época, né, do filho dela, eu achei uma pessoa no YouTube, eu falei, é nessa pessoa que eu vou colar, é nesse conteúdo que eu vou seguir. E ela seguiu, ó, caindo de realmente, olha, nadando de braçada ali nos conteúdos, anotando tudo, estudando. E aí, como que foi, né? Que na hora você fica assim, nossa, que orgulho, a pessoa estudando, né? Pegando todos os conhecimentos que ela pode. Mas aí, o que ela não se atentou? Como ela não tinha ninguém para falar com ela só estava ali vendo vídeo, vendo vídeo, vendo vídeo, vendo vídeo, não tinha ninguém para explicar para ela cenários, para tentar ajudá-la nesse ponto, muitos pontos ela não conseguiu se preparar. Porque, por exemplo, a epidural que ela acabou utilizando durante o primeiro parto dela, ela não sabia que consequências aquilo daria, que posição que ela poderia ficar, ela não pensou nos imprevistos. E ela até citou isso, né? E se for cesárea? E se precisar de um instrumento? E se for uma indução? E ela não pensou nisso. Então, sempre tem um ponto que, quando a gente está sozinha, a gente não consegue identificar. E foi muito isso que, né, que eu falei ali da sandália da humildade, da gente tentar entender realmente como que a gente pode também colocar algum profissional para nos ajudar nesse processo, para que a gente realmente entenda o que nós precisamos, antes de só delegar para o outro, ou o extremo, só estudar sozinha, a gente saber que muitas vezes sim, né, nem todo mundo vai poder ter uma doula ali do lado para chamar de sua, mas quantas oportunidades nós temos, né, que eu tomei café com uma aluna minha que mora no meu bairro, e que nós não nos conhecíamos pessoalmente ainda, e ela trabalhando, e eu também, e eu só estou trabalhando online agora, e nós nos conhecemos, e ela já assistiu o curso várias vezes, e ela falou, eu estou lendo um livro, e me mostrou o livro que ela estava lendo, então, olha que bacana a gente procurando conhecimento em outras fontes também. Então, eu ouço um podcast muito legal, onde eu aprendo muito. Aqui eu já estou, olha, eu fiz esse curso, às vezes o hospital, né, dá uma lista de cursos pra gente, eu não sei aí no país que você mora, se tem mais gente que está aqui, que está no Brasil, se você mora fora do Brasil também, como eu. Aqui na Austrália, às vezes a gente chega lá no hospital, tem uma lista, assim, ó, gigantesca, de um monte de curso que você pode fazer. E as meninas chegam desesperadas para mim, ai do céu, eu tenho que fazer isso tudo, se eu não fizer vai dar certo, será que eu tenho... E não, você não precisa fazer tudo, mas você tem que priorizar o que é importante para você. E sempre um profissional vai ser importante para também te guiar nisso tudo, né? Até te mostrar outros métodos, te mostrar, porque quando a gente não entende muito bem o que a gente precisa, a gente confunde os métodos e os conteúdos, a gente confunde os conceitos, a gente não foca no que a gente precisa. Então, isso é muito, muito, muito importante. E, gente, convenhamos que isso acontece na vida, né? Vamos pensar além. Vamos pensar lá na escola, quando a gente estava na escola. Ó, que eu estou indo longe, hein? Tô aqui na nostálgica hoje. Quando a gente está lá na escola, a gente gosta de uma matéria. Eu amo história. Aí você só estuda história, 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 história. Você fica lá só focada nisso. Só que lá no dia do vestibular, vai cair, todas as matérias vão estar lá, né? Agora é Enem, né, gente? Porque na minha época não era Enem, não. Agora eu sei que é Enem, né? Pois é, mas lá vai cair tudo. Então não adianta a gente ficar só estudando matemática ou só ficar no português. Nós precisamos de tudo. Então, é mais ou menos isso. Nós precisamos entender que a gente se prepara para tudo na vida, né? E para o parto também a gente precisa desse preparo, claro, né? Como eu disse, eu não estou aqui para convencer ninguém a argumentar dos benefícios desse preparo, mas nós sabemos como é importante, porque realmente são muitas ramificações, são muitos extremos, são muitos assuntos, e muitas vezes a mulher se sente perdida, e o que isso acarreta? Medo, porque ela ouve alguma coisa, e vocês me mandam isso nas caixinhas às vezes, eu respondo alguma caixinha de perguntas, e aí às vezes eu falo de um assunto que para mim já é básico, eu falo isso todo dia, eu estou ali com as minhas alunas, aula ao vivo, estou com elas, estou às vezes aqui na live falando, e aí eu solto um assunto da pessoa, como assim, Rai? Eu nunca ouvi falar disso.
Então, isso vai causando medo, porque às vezes tem tanta informação, ó, e quem assistiu a aula 1 e 2 da segunda parte sem medo? Eu falei sobre isso, né? Essas dicas, tudo que a gente vai pegando. E aqui, gente, nas redes sociais, infelizmente, todo o conteúdo disponibilizado, ele é muito básico. Você rola o feed, você vê vídeos, às vezes, de 15 segundos. Isso não te prepara para o parto. Eu mesma não consigo, os meus conteúdos, modéstia à parte, são muito bons, mas a gente está aqui, tem muito mais coisa para aprofundar, e a live já é um grande passo, né? A Semana Parte Sem Medo, as lives, porque a gente consegue aprofundar mais, falar mais sobre um assunto por um tempo maior, porque, né, não dá para postar um conteúdo ali todos os dias de 30 minutos, de 1 hora, a gente precisa aprofundar e nem todo mundo assiste. Então, esses temas que eu trago, que são mais de reflexão, porque você precisa disso para entender, eu sempre falo isso nas minhas lives, você precisa da base, você precisa de uma base sólida, você precisa ir lá na raiz do problema para você saber como melhorar tudo que você precisa para você chegar lá almejando o que você quer no final, que é o seu parto sem medo. Mas não adianta você ir sem mexer nessa base, nessa estrutura. Você precisa dela. Então, as pessoas, elas não querem assistir, elas não querem aprofundar, elas querem a dica rápida. Elas querem o conteúdo aqui do tempo inteiro. E isso não te prepara, isso não aprofunda o que você precisa. E claro, né, esse é o meu ganha-pão, né, não só estou aqui nos conteúdos gratuitos, mas o meu curso é o meu ganha-pão, então as minhas alunas sabem da dedicação que eu tenho com elas de responder mensagem todo dia, de mandar áudio, de ouvir, então vocês veem que eu disponibilizo várias vezes nos stories print de mensagens no WhatsApp, de áudios que elas me mandam, porque é uma forma de você ter contato com um profissional que está ali dando a mão para você, que está te direcionando. Olha, vamos pensar nesse ponto aqui, talvez vamos por esse caminho, quem sabe a gente consegue. Pergunta lá para a sua equipe como que a gente pode fazer se for desse jeito aqui. Então, todo esse direcionamento, você precisa que venha de alguém. E é muito importante que você entenda a importância disso, para que você consiga delimitar dentro da sua realidade o que é possível você fazer para que realmente, né, você atinja o seu objetivo, para que você realmente vença todos esses medos, todos esses desafios que você tem sentido. E aí, eu até não tenho um passo a passo aqui, pensando nisso, para você tentar colocar isso na sua vida agora, e pensar assim, olha, a partir de hoje, não sei, quantas semanas vocês estão? Me manda aí para eu saber. Eu tentei ler rápido aqui, tinha umas mensagens grandes, eu não consegui ler tudo. Mas me mandem aqui quantas semanas vocês estão. Independente se você está lá no comecinho, ou se você já está lá na reta final, que eu vi alguém mandando 41 semanas aqui, não sei se eu li rápido ou errado. Não seja aquela pessoa que vai para o extremo e delega tudo, e nem vá para o caminho de achar que você é a super heroína, não seja heroína solitária, né? Vamos pensar assim, ó, eu quero ser protagonista, mas eu não quero ser uma heroína solitária. Então, vamos dividir esse caminho para que você realmente não vá para esses extremos, que você entenda qual a responsabilidade desse momento para você. Mas antes disso, vá pensando também em trazer o seu acompanhante para essa jornada, porque na hora do vamos ver, você pode ter doula, obstetra, fisioterapeuta na sala com você, parteira, fotógrafa, você pode ter uma equipe completa. A voz do seu parto, até bati na mesa aqui, a voz do seu parto é sua, vai sair de sua boca, né? É sua e do seu parceiro, do seu acompanhante, né? Seja ele quem for ou ela. Então, vocês que têm essa voz durante o parto. Então, o seu acompanhante, essa pessoa escolhida de Deus, precisa estar alinhada com você. Porque senão, essa pessoa não vai saber o que você deseja. Ela não vai saber te defender, porque ela não sabe o que é importante ou não para você. Então, você tem que trazer essa pessoa, bote ela junto com você nessa jornada, porque ela precisa entender isso. Então, vai assistindo as lives com essa pessoa, assiste a Semana Parte Sem Medo, as aulas, inclusive, para vocês que estão aqui, eu posso falar, as aulas lá vão ficar disponíveis até domingo. Então, até domingo, quem não assistiu a aula de segunda, nem a aula de ontem, e não pode assistir na hora a aula de sexta, de amanhã, vocês podem assistir depois, até domingo, né? Então, maratonem esses conteúdos, porque vocês vão entendendo também a importância desses estudos, de aprofundar nesses temas, para vocês aprenderem cada vez mais. Então, vamos pensar no passo a passo, de como você pode realmente, como eu falei, ser a protagonista da sua história, mas não ser a heroína solitária. Então, gente, primeiramente, é o autoconhecimento. Não tem jeito.
Trabalhar o autoconhecimento é tudo, especialmente validar seus medos. Porque aí eu até abri uma caixinha, assim, eu fiz uns stories, acho que foi ontem, e eu coloquei qual que é o imprevisto que você tem mais medo. E estava lá a maior porcentagem nos instrumentos. Então, você precisa direcionar para onde que está esse medo para você atacar ele. Então, é importante você conhecer mais o seu corpo, conhecer tudo que você está passando, conhecer essas mudanças, ter esse autoconhecimento, e tem uma live só disso no perfil, se vocês quiserem depois dar uma fuçada lá no meu feed, tem uma aula, uma live que eu falo sobre autoconhecimento, é bem importante, é bem assim, bem live da base mesmo, sabe? Que é legal de vocês aprenderem. Quando você pensa nesse autoconhecimento, e invalidar os seus medos, você entende também as mudanças que seu corpo está passando, e isso te tranquiliza muito, porque você não fica preocupada achando que você está tendo alguma coisa normal, ou mesmo o contrário, se você sente alguma coisa que não está normal, você pode procurar ajuda mais precocemente. Então, autoconhecimento é tudo. Segundo ponto, gente, é entender como funciona a gestação e o parto. Então, quando a gente fala isso, né, de entender a gestação e parto, você vai identificar, e eu falei muito isso na semana Parte Sem Medo já, identificar as contrações, como são as fases do parto, a diferença de uma contração para outra, como aliviar a dor, isso tudo, o autoconhecimento tá junto também, porque você vai entendendo, opa, eu tô sentindo isso aqui, tá diferente o que eu tô sentindo agora do que eu estava sentindo antes. Olha a importância de se conhecer. E eu já falei dessa aluna aqui, que pariu com 26 semanas, graças a Deus eles estão bem, a gente nunca rezei tanto por uma pessoa, e assim, todas as minhas alunas, foi uma corrente do bem, ficou todo mundo, sabe, pensando nele em casa já, graças a Deus, mas ela sentia que não estava sendo contração de treinamento que ela estava, né, vivendo naquele momento, e muitos profissionais que a atenderam falaram, não, você está tendo uma contração de treinamento, e ela, não é contração de treinamento, eu conheço meu corpo, isso não está normal, e realmente não era contração de treinamento. Então, sempre que eu falo de autoconhecimento, de você identificar, ouvir seu corpo, eu lembro muito do caso dela, porque realmente isso traz uma potência para você realmente se ouvir e não deixar ninguém desvalidar o que você está sentindo. Então, é muito importante. E o terceiro passo, entra também o autoconhecimento, tá em tudo, né? Quando você se conhece, entende seus limites, entende o que você deseja, o que você faz? Você consegue montar o seu plano de parto de uma forma mais específica. Umas armadilhas de um plano de parto de Portugal, mas isso vale para qualquer lugar do Brasil. Foi um plano de Portugal que uma aluna me mandou, mas tem muitos lugares do Brasil e de outros países que têm mania de entregar esse plano de parto pronto para você preencher. E não faça plano de parto assim. Você tem que fazer o seu plano de parto. Você pode ter um modelo que você vai se basear para você entender cada ponto, para você identificar o que realmente você deseja colocar ali, mas é muito importante que esse plano de parto tenha suas palavras, tenha realmente o que você deseja. E quando você conhece tudo isso, o seu corpo, as fases do parto, as intervenções, o que você realmente deseja, o seu acompanhante alinhado, você consegue descrever isso realmente, né, em como que você pode descrever ali naquele plano de parto que realmente você deseja. Então, eu aconselho fortemente que você faça um plano de parto do seu jeito, tá? Não copie e cola um modelo na internet, vai ter um monte, você tá no Google, você vai achar um monte de modelos de planos de parto, mas você entende cada item que tá ali? Ou então, se alguém te dá um plano de parto pronto, você vai fazer um X ali no plano de parto. Será que aquilo não está te influenciando, te coagindo a marcar algo que você não queira? Você entende aquela intervenção, aquele termo, aquele conceito que está ali? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E fazer o seu plano de parto realmente é uma arma poderosíssima para você se tornar protagonista, sim, porque ele te dá muito mais esse poder mesmo, sabe, gente? Essa potência de não estar aqui. Foi isso que eu pensei, eu estudei, eu estou, né, colocando aqui tudo que eu desejo para esse momento tão especial. Então, vale muito a pena escrever o plano de parto. E, por último, conversar com os profissionais, gente. Entender até uma segunda opinião, né? Para você ter esse direcionamento, como eu falei no meio da live, né? Da gente, às vezes, estar ali estudando sozinha, mas espera aí, eu preciso de um direcionamento, eu estou perdida, eu não sei o que fazer. Eu ouvi falar que lá no hospital eles dão ocitocina, mas será que a indução é assim? Então, chega lá e dá ocitocina?
Não, tem outras opções, vocês precisam estudar isso, então tem que aprofundar nesses temas, porque senão você vai ficar muito perdido. Então, realmente, vale muito a pena conversar, abrir sua mente, realmente receber conselhos de quem entende, de quem você confia, e realmente, assim, isso faz muita diferença na hora que você está estudando, na hora que você está se preparando, porque quando a gente tem um profissional nos ajudando, isso faz total diferença na nossa vida, porque a gente se sente segura. E, infelizmente, quando a gente pensa lá nas salas de parto, né, no pré-natal, aqui, todo mundo vai concordar comigo, a grande maioria, é muito raro ter um profissional que realmente fale com você durante uma consulta, né? Então, é muito raro a gente ter um profissional que está ali, por exemplo, explicando para você alguma coisa durante o pré-natal. É muito difícil, né, gente? A gente tem que procurar tudo por fora. Então, procurem conversar, sim, sempre que vocês puderem com outros profissionais, tá? E, claro, uma coisa que eu complementaria nessa lista, que é muito importante para toda essa preparação no sentido do protagonismo, de você realmente não ir para esses extremos que eu falei no começo da live, né? De delegar ou de ficar estudando sozinha, é fazer fisioterapia, se exercitar. Fisioterapia pélvica ajuda muito no autoconhecimento, né? O exercício físico, né? Fazer exercício físico diariamente ajuda muito, a conectar tudo aqui na nossa mente, a nos ajudar, nos ajuda, né? A ter mais esse discernimento, a não ter tanta ansiedade, a ouvir nosso corpo. Então, tudo isso é importante. Nunca é cedo para falar sobre parto. Você está com quantas semanas, Sami? Não vi se você respondeu lá em cima. É muito importante. Pode fazer exercício físico com 37 semanas, com 38, com 39. Pode fazer exercício no dia do parto, gente. Então, se exercite, faça uma atividade física regularmente. Sami está com 26 semanas. Já deveria estar falando sobre parto há muito tempo. Desde o positivo você pode falar sobre parto, desde o positivo você pode fazer o seu plano de parto, se você quiser. Mas é claro que quanto mais você avança na gestação, mais tudo faz sentido, porque você vai ler mais, você vai aprender mais. E quantas alunas chegam até mim e falam, Rai, eu comecei a te acompanhar antes de engravidar. Agora o seu conteúdo faz sentido, porque agora eu estou vivendo, eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, gente, vamos ter realmente humildade para entender que nós não somos especialistas em tudo, que nós precisamos de outros profissionais, isso para a vida, né? Se a gente quer emagrecer, a gente precisa de, muitas vezes, um educador físico, de uma nutricionista. Se a gente está com algum problema, né, mental, psicológico, a gente precisa de uma terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra, muitas vezes. Se a gente fraturou o joelho, a gente vai precisar fazer uma cirurgia, a gente vai precisar de um ortopedista, de um fisioterapeuta. A gente precisa de muitos profissionais, então nós temos que ter humildade de entender que para o parto não vai ser diferente. E eu não estou falando do parto, porque a gente quer o obstetra lá. Não, eu estou preocupada, porque o obstetra não vai estar no meu parto. Você tem que estar preocupada em estudar, minha filha, em botar a bunda na cadeira, estudar realmente, em pegar a responsabilidade para você, em pegar tudo isso agora, você precisa estudar agora. Então, não se preocupa com o parto, você vai estar pronta, seu corpo vai estar pronto, você vai alinhar a sua mente com o seu corpo. Isso que você precisa agora. E é esse empurrãozão aí, que eu tô dando para você realmente decidir e virar protagonista da sua história. E, quem ainda não se inscreveu na Semana Parto Sem Medo, relembro novamente que ainda dá tempo, assistam às aulas, espero que vocês estejam assistindo, quem está aqui, agradeço demais por vocês estarem inscritas e por vocês estarem sempre nas lives. A nossa próxima aula será amanhã, que são os mitos e verdades sobre parto normal. Tem muita informação no final da aula, depois que eu falar dos mitos e verdades, inclusive sobre o PSM. E no domingo tem mais uma live para vocês, para a gente fechar a semana, e aí na segunda-feira começa a nova turma do PSM. Então fiquem de olho em todas essas novidades, para vocês não perderem nada. Tenho certeza que vai valer muito a pena, e vai ser uma honra caminhar lado a lado com vocês, viu? Eu estou sempre de olho em quem está sempre nas caixinhas, quem está sempre nas lives, quem está sempre, né, engajando, respondendo, comentando. Isso é muito legal, porque mostra o comprometimento de vocês, e isso me move muito. Então, muito obrigada por toda a participação. Foi uma honra ter vocês aqui hoje, espero que tenha feito muito sentido aí. Então, olha, seja protagonista, mas não seja uma heroína solitária. Vai ficar essa frase aí para vocês hoje, para vocês refletirem, tá bom? Então, fiquem com Deus, um super beijo e vejo vocês amanhã na Semana Parto Sem Medo.
Tchau, tchau.